Olá, eu sou a Flávia Alessandra. Eu sou a Júlia Costa. Somos mãe e filha. E esse é o Pé no Sofá. Pode. Um programa pra gente se sentir em casa. E liberado pra conversar sobre qualquer coisa. Ô mãe, quando que você começou a ficar preocupada pelo fato de você ter filhas mulheres, né? Lógico, filho no geral já é uma preocupação, mas acho que ter filha menina, mulher é uma preocupação a mais. É uma preocupação diferente, né? Eu acho. De repente a preocupação de homem deveria ser de responsabilidade, né? Uma preocupação de responsabilidade do seu filho. Sim, sim. E da mulher é no sentido de proteção da figura feminina, né? Então, a gente até teve um podcast que a gente falou sobre isso, de uns primeiros passos de independência sua para shopping, para o mundo, e essa coisa muito carioca de querer ir de shortinho. Sim. E que eu falava para você, bota shortinho não, bota uma outra roupa, muito... Acho que a gente falou com a Angélica também a diferença da criação de filha mulher para filho homem. Acho que sim, e muito no intuito de proteção de vocês, né? De como os outros vão olhar, não que esse seja o caminho, porque não me interessa o que você esteja vestindo, mas infelizmente a gente tem essa cautela com o intuito de proteger, né, vocês, muito nesse sentido. E quando vocês vão ganhando o mundo para a noite, aí é muito medo. Então, algumas iniciativas que a gente acabou adotando na vida, né? Você compartilha Uber comigo, as suas viagens. Todas, eu consigo de alguma forma. A gente compartilha a conta, que aí você consegue. O aplicativo que você até indicou. Eu indico muito esse aplicativo, Life 360. Se você mora sozinha, eu passei a morar sozinha tem uns 3 anos. E aí um dia eu cheguei em casa, à noite, assim, de madrugada, e eu falei, gente, se eu não tivesse chegado, ninguém saberia, né? E aí eu compartilhei com o meu melhor amigo primeiro. Aí... vou ter que falar, tomara que o Tiano não veja esse episódio. E a minha mãe tem o meu também, mas o Tiano não sabe, porque o Tiano é um pouco delicado se ele tiver a minha localização. Pai, né? Mas a minha mãe não, ela tem a minha localização e ela me dá liberdade, ela não vai ficar... Quer dizer, outro dia você fez isso. Achei tão bonitinho. Ela assim, vai pra onde? Aí eu, ai meu Deus. Não, porque cancelou o Uber, lembra? Eu falei, tá pedindo Uber de novo, lembra? Aí, enfim. Mas aí minha mãe me dá liberdade e é isso. Tipo, olha só quando necessário, eu espero. O Tiano acho que ficaria mais ali. Mas é esse aplicativo Live 360 eu compartilho com o Caio, meu melhor amigo, com a minha mãe. E agora eu tô compartilhando com a minha irmã também. E eu me indico muito pra vida. A gente tem uma sobrinha que foi morar em São Paulo, por exemplo. E só tem ela lá em São Paulo. E a gente falou pra ela, olha... Tem algum aplicativo e compartilhe com alguém muito próximo para saber de você. Uma amiga, se você não quiser que seja um familiar, né? Para ter alguém que a gente pergunta assim, opa, cadê a... Ai, meu Deus, falei. Botapu, pelo amor de Deus. Opa, cadê ela? Não deu sinal de vida. A gente sabe ali tem alguém, um ponto de apoio, um ponto de contato. E que tipo de recomendação os seus pais davam para você quando você ia para a escola ou quando começou a trabalhar, por você ser mulher? Você acha que a vovó tinha esse... Porque a vovó tem 2 filhas mulheres e um homem, né? Sim. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar com 7 anos. Não havia uma rigorosidade tão grande como hoje com relação a acompanhante, ao juizado de menores. Então, por exemplo, fazia muitas viagens também de trabalho acompanhado das outras mães que me levavam. Caramba, que loucura, né, gente? Acompanhado das outras mães. Era um outro lugar, assim, de tudo. A própria novela. Eu comecei... Com 15, ninguém me acompanhava. Era a Globo que me pegava de Kombi, me levava para gravar e me entregava de volta em casa. E nem se falava sobre essa questão do assédio, do teste do sofá, que hoje se fala muito, né, na sua época. Se falava, era algo permitido. Era algo que fazia parte do sistema. Você sabia que existia, mas não era algo condenado, não era algo falado. Era quase que como se não fosse errado. Você conta, né? Eu não sei se você quer contar aqui, aí qualquer coisa a gente corta. Que uma vez um diretor ligou lá pra sua casa e ainda morava com a vovó, com seus pais. Você quer falar? Sim, eu tinha 15 anos. Eu estava lá no Peró, região dos Lagos. Só tinha telefone na casa da mãe do Murilo Benício, que morava no condomínio. Aí a gente ia lá, a mãe dele dava recado pra gente, dona Berenice, a gente ia lá ligar de volta. E aí veio o recado,
mamãe, o diretor tal ligou para você que tá chamando e aí jantar, né? ele quer te oferecer um papel e ele tá querendo marcar um jantar com você. E minha mãe, muito inocente, eu falei, mãe, um jantar, mãe, um diretor querendo marcar um jantar comigo. Se ele me quiser para um papel, ele vai me chamar lá na Globo e eu vou ter uma reunião com ele. Mas era uma malícia que eu já tinha de manha por estar no meio errado, totalmente errado. E nem, às vezes, nem a minha mãe tinha, né? Muito louco, muito louco. E isso era uma conversa na sua escola, Jujuba? Ou seja, pergunto entre você e suas colegas e partindo da escola, dos professores mesmo, já existia esse tipo de educação extra? Porque, às vezes, o que acontece é que no ambiente ali viciado, esse tipo de conversa não existe. Cara, eu não me lembro, sabia, de existir esse tipo de conversa, e principalmente dos educadores, né? Porque acho que é muito importante você ter no seu grupo de amigos, mas quando vem dos educadores, vem com um intuito e com uma sabedoria completamente diferente. E eu não lembro eu me formei em 2017, né? Já tem um tempinho. Eu não me lembro de ter essa conversa no âmbito da escola, assim, palestra, conscientização, sabe? Tanto em relação a isso. Tanto que talvez mais eu me formando, assim, a gente começou a falar mais sobre isso. Principalmente ensino médio, quando entra no âmbito de temas mais contemporâneos, por conta de tema de redação do Enem. E eu acho que talvez, mas antes disso, e no sentido de conscientizar, né? E não só porque é o tema do vestibular. Mas eu tenho uma notícia que pode ser positiva. Nesse conscientizar, a Olivia já está tendo na escola da Oli, já tem esse tipo de abordagem, de conversa. Tomara que em escolas públicas também estejam... Mas eu acho que sim, eu acho que se fala mais disso, enfim, até na TV, será que... E ainda bem que esses são assuntos que a gente discute, né? Hoje aqui em tantos lugares, nas escolas, no nosso sofá, que hoje vai receber a jornalista, escritora, âncora das manhãs da Globo no Bom Dia Brasil e autora do livro Agressão, a escalada da violência doméstica no Brasil. É isso. Ana Paula Araújo, maravilhosa, vem pra cá. Trouxe o livro. Pois é, e são tantos maravilhosos que eu tô com os dois na cabeça, entendeu? O primeiro, a cultura do estupro no Brasil, que era específico sobre violência sexual. E esse agora fala de violência doméstica como um todo. Então, já é um livro um pouco mais abrangente. Mas os dois tratam dessas causas da violência contra a mulher. De gênero. O primeiro eu li. Esse segundo eu ainda tô me fortalecendo emocionalmente para... Mas sabe que é isso? Muita gente fala isso para mim, né? Ah, mas o livro é pesado. Realmente, os assuntos são muito pesados, né? Sim. Mas o que eu noto é que as pessoas, quando leem o livro, até pessoas que passam por situações como essa, tanto no primeiro de violência sexual, quanto nesse agora de violência doméstica, as pessoas têm um efeito de trazer um alívio. Porque eu acho que a pessoa lendo ali, o livro tem tanta informação... Eu acho que as pessoas entendem um pouquinho melhor sobre o que está acontecendo. Então, tem vítimas que leem e se sentem menos sozinhas, talvez, sabe? Conseguem compreender um pouco, porque a violência contra a mulher ainda tem muito essa questão da culpa, da vítima achar que ela é culpada. Total. Quando ela lê ali, vê outros relatos e entende um pouco melhor o que acontece, aquilo traz para ela também uma compreensão de que ela não é a culpada, de que aquela situação não precisa definir a vida dela como um todo. Enfim, eu acho que a informação salva a gente, né? Informação cura, informação ajuda muito na transformação. E eu sinto que os livros têm cumprido muito esse papel. Então, eu fico bem aliviada. Eu sei que é pesado, tem gente que lê, às vezes, lê aos poucos. Mas, no fim, o retorno que eu tenho é muito bom, de mulheres, especialmente. E alguns homens também que passam por episódios de violência, principalmente meninos que foram abusados sexualmente na infância, pessoas que passaram por situações assim e que quando leem o livro se sentem um pouco mais... Teve até uma vítima de violência sexual que falou para mim uma expressão que ficou na minha cabeça. Ela falou, Ana, eu li o seu livro, eu fiquei de alma lavada. Então, eu acho que dá um conhecimento, uma clareza que liberta um pouco as pessoas daquele trauma, daquela violência. Com certeza. Eu acho que a gente falar sobre isso, né? Sobre esses assuntos que ainda são tabus e que a gente tenta sempre trazer um pouco aqui pro nosso sofá, por mais que a gente tente priorizar temas leves e de uma forma sempre
que dá divertida e, enfim, com leveza mesmo, né? Porque o mundo em si já é tão pesado, então às vezes eu sei, o podcast é uma fuga, assim, uma válvula de escape. Mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre esses assuntos que são tabus, porque é falando mesmo e conversando e ouvindo, trocando, que a gente vai aprendendo, descobrindo. E é isso, às vezes até acionando alguma chavinha ali que, opa, será que eu já passei? Porque é isso, acho que toda mulher já será passou. que eu vivi isso? E até para mudar pensamento de algumas pessoas também, como disse você antes, porque a culpa nunca é da vítima. A gente tinha aquela frase antiga que era... cuidado com a roupa que você tá indo, hein? Tá desse jeito, depois acontece alguma coisa, não sabe por quê. Era uma frase que era tipo, joga a culpa. Como se um homem, imagina, porque ele viu uma mulher com uma roupa X, ele vira um estuprador. Exato. Automaticamente. Exato. Né? Isso é bem interessante. Eu estava escutando também a conversa de vocês falando sobre essas questões da educação, né? Do que a gente cresceu ouvindo. E você trouxe isso agora. E é muito isso. A gente passou a vida inteira reprimindo meninas, educando as meninas para cuidado com a roupa, cuidado com quem fala, cuidado para onde vai. E isso não adiantou nada. Os crimes continuam acontecendo, porque o problema não está na vítima. O problema está numa cultura machista que permite com que esses homens achem que eles acham que podem ser donos de uma mulher, do corpo da mulher, das vontades da mulher, da vida social da mulher, Sim. do que ela faz. Esse é o problema. Quando a gente fala de educar, a gente não tem que ficar mais educando as meninas para elas tomarem cuidado. Porque por mais cuidado que elas tomem, isso não é o que vai resolver. A gente tem que educar muito os meninos. E eu vejo, e eu fico muito triste assim, de ver que, apesar desse assunto hoje ser algo que a gente fala muito mais abertamente, né? Você estava dizendo que a sua filha mais nova já tem muito mais esse tipo de informação do que a Júlia, e certamente muito mais do que você, e mais ainda sim. do que a sua mãe. Claro que é um assunto que a gente vem falando cada vez mais, mas eu noto ainda em meninos, em adolescentes, uma reprodução dessa cultura, dessa ideia de que homens, porque são mais fortes fisicamente, eles também têm o direito de dominar. Homens têm que ter poder sobre a mulher. Eu aqui nesse livro novo agora, eu falo muito de casos de meninos, adolescentes envolvidos em violência virtual contra meninas, que é um tipo novo, né, que tem surgido muito agora, e são garotos, os agressores, muitas vezes são meninos que têm 15, 16, 17 anos. Até o adolescência Isso é muito desanimador. trata disso, né? A série, né? Exato, Trata exato. disso. Ô, Ana, você na sua casa, na sua família, você tinha esse tipo de conversa? Você teve esse tipo de educação, de esclarecimento? Olha, eu acho que eu fui muito criada também nesse sentido de ter cuidado, como se o meu cuidado fosse me livrar de alguma coisa, né? Mas, enfim, fui muito orientada para isso, para ter cuidado. E eu fui muito criada para ser uma pessoa independente. A minha mãe acabou criando 3 filhos praticamente sozinha, se separou do meu pai quando nós éramos muito pequenos. Meu pai nunca foi muito presente mesmo. E depois da separação, minha mãe ficou muito ali sozinha, criando os 3 filhos. Então, ela sempre me disse muito que eu tinha que ser muito independente, que eu não podia depender de ninguém. Então, acho que, de uma certa forma, isso me protegeu um pouco contra esse machismo, de um modo geral, sabe? Não que obviamente, que eu sempre enfrento e a gente segue enfrentando Sim. situações de machismo na nossa vida. Mas essa busca pela Independência financeira. isso me deixou um pouco mais atenta até essas questões, sabe? De não Sim. ficar muito presa a situações onde... Eu nunca precisei ficar presa a situações de relacionamentos dominados por machismo. Claro que tem outras questões que não são a dependência financeira, mas acho que essa criação para uma mulher ser independente é muito importante, sabe? O que não significa que você não possa ter vínculos Sim. com outras pessoas, mas você conseguir construir a sua independência é muito protetor também. Sim, total. Sabe que você falando agora, eu me lembrei de uma passagem que eu li no seu livro, no Abuso, e que isso ficou muito na minha cabeça. Eu falo muito isso para diversas... E aí você me corrige se eu estiver reproduzindo errada a ideia. Mas eu lembro que era falando, a gente vê essas situações de abuso sexual, e principalmente em relação a crianças, que, enfim, é uma coisa horrorosa. E a gente fala, um monstro, nossa, o abusador é um monstro, um monstro. E aí eu lembro que você escreveu, quando a gente se refere a esse abusador como um monstro,
a gente afasta ele, né? Ele não é um monstro, ele é uma pessoa comum que tá aqui entre nós. E a gente facilita para o lado Quase que tira dos uma abusadores, dos responsabilidade agressores. humana, Quando a gente fala, é um doente. Ok, o que eles fazem é doentio. Mas se você fala que é um doente, você está tirando a responsabilidade dele. E tanto o abusador quanto o agressor de mulheres, aquele homem que a gente vê às vezes em flagrantes horrorosos, né, de homens espancando mulheres. E geralmente espancando é a companheira, a namorada, a esposa, a ex-esposa. Nos casos de feminicídio, são homens que estão aí circulando entre nós, que trabalham, que têm uma vida social, que muitas vezes são ótimos socialmente, que as pessoas em volta nem desconfiam. A maioria das que vezes, aquele homem é capaz de cometer um crime daquele. E eu sempre digo assim pra gente olhar os dois lados, né? Todo mundo, a Júlia acabou de lembrar, que todas nós temos uma história para contar, seja em grau mais pesado ou enfim, agressões não tão violentas, agressões psicológicas, todas nós temos histórias para contar. Agora, mas quantos nenhum homens a gente conhece que, não, esse é um agressor? Sabe, é uma conta que não fecha, porque muitas vezes esses agressores não se percebem como agressores. As pessoas em volta não acreditam que aquele homem é um agressor. Então, a gente tem que começar a inverter o nosso eixo, né? A gente olha muito para cima da vítima e não olha para o agressor. Eu canso de ver assim, e acho que vocês já devem ter ouvido inúmeras situações de uma mulher que é vítima de violência doméstica. E sempre o questionamento é, mas por que ela continua com esse homem? De novo, jogando a tinha que ser o culpa contrário. Mas por que é que esse homem fica agredindo essa mulher? As razões por que ela fica ali, seja de dependência financeira, dependência emocional, de achar que vai mudar, de uma esperança ali de mudar aquele homem, isso não interessa, essa mulher continua sendo uma vítima. A gente tem que ter o nosso olhar focado onde está o problema, e o problema não está na vítima. E eu vi também uma entrevista sua e achei um caminho de pensamento muito interessante, que é sobre isso. São coisas que precisam ser ditas em outros ambientes, porque dentro daquela casa não vai ser dito. Os filhos desse casal vai encarar com normalidade a agressão na parte de um e a mãe sendo agredida, e certamente vai vir a repetir e entrar nesse ciclo vicioso. Então, se essa informação não vier de fora, né, é como se a gente não conseguisse quebrar esse sistema, né? Exato, por isso o papel da escola é importantíssimo. Casos de abuso sexual, geralmente são contra crianças e adolescentes e acontecem dentro de casa, é com aquele parente que é conhecido. Casos de violência doméstica, são crianças que veem, na esmagadora maioria das vezes, as crianças presenciam aquela mulher, aquela mãe sendo agredida. Ou mesmo que não presenciem, a criança percebe aquele ambiente de violência, de medo que fica dentro daquela casa. Então, a escola é fundamental, porque não vai ser dentro dessa família, embora a família, claro, tenha um papel fundamental na educação, mas falando de famílias em que as situações violentas acontecem, e a maioria das situações violentas acontecem dentro das famílias, não é ali que essa criança vai ter essa informação e nem é ali que ela vai conseguir buscar ajuda. Então, por isso é muito fundamental que as escolas entrem nisso. E isso nos leva para o papel fundamental da educação contra a violência de gênero, que tem que ser na escola, tem que ser nas faculdades, cursos superiores, direito, que vai formar os futuros juízes, delegados. Quantas vezes uma mulher presta uma queixa, ela sofre uma violência e ela é mal atendida na delegacia, ela é desacreditada no judiciário. Na maioria das vezes não eram nem mulheres que atendiam, hoje já se tem esse lugar, né, para tocar. São profissionais que não têm essa formação para um olhar para a violência de gênero. São profissionais, por exemplo, que a gente vê muitas vezes questionando por que essa mulher deu uma informação ali contraditória sobre o crime. Porque a gente tem que ter em mente que são crimes cometidos normalmente sem testemunha, é difícil, ainda mais no caso de violência sexual, e no caso de violência doméstica, muitas vezes também. Às vezes não deixam marcas, às vezes quando aquela mulher vai procurar ajuda, vai criar coragem para buscar ajuda, já não tem mais marca. Então, é todo um contexto diferente de outros tipos de crime. E para isso, a pessoa que está lá, que vai atender essa mulher, o juiz, o delegado, um médico, um psiquiatra, o médico no pronto-socorro, ele tem que ter essa percepção de que essas coisas acontecem, que às vezes aquela mulher está num trauma tão grande que ela vai falar, às vezes, as coisas de uma maneira desencontrada, o relato, às vezes, vai voltar na cabeça dela de outra forma. Você deve ter assistido Prima Fátia. Sim, assisti a peça maravilhosa da Débora Falabella, que está em cartaz. Incrível. Então, que trabalho incrível. Procurem, se você não assistiu, assim, nossa. E
o livro, né, inspirado no livro, e é muito sobre isso, despreparo do sistema judiciário no geral para lidar com isso, né? Porque é isso. Aí o juiz, mas você falou não, você deixou claro. Muitas vezes você não consegue ter a ação. Você sabe que tem um caso estado que eu cito catatônico, assim. no primeiro livro, que aconteceu na Espanha, de uma moça que foi vítima de um estupro coletivo durante uma festa de rua grande. E essas imagens isso foi gravado, essa violência contra ela, porque tinha umas câmeras de segurança num prédio onde tudo aconteceu. E aí isso foi usado contra ela no tribunal porque ela não tinha conseguido reagir. Como é que uma mulher vai tentar lutar com, sei lá, 4, 5 homens? Eu nem não me lembro ao certo quantos homens eram, mas eram muitos. E ela só pensava em sair dali no momento. E tem um fenômeno ainda chamado de paralisia do estupro. Sabe quando acontece alguma coisa? Por exemplo, você vê alguém atravessando a rua, você vê que a pessoa vai ser atropelada e você fica paralisada. Não consegue reagir. Você não consegue reagir. Isso acontece, isso é muito comum. Na agressão isso foi usado também. contra ela. Em agressão também. E isso provocou na Espanha, na época, um grande protesto, as pessoas ficaram indignadas e houve uma mudança na lei a partir daí para ter uma mudança para poder punir esses crimes, ainda que não haja essa reação da vítima. Porque como abrange isso? É delicado, é muito difícil, né? Mas é eu uma sinto outra que lógica. É uma outra lógica lógica dos crimes em geral. Exato. Não é sobre sim ou não, ou sobre autorizar. Não é só sobre sim ou não, ou sobre autorizar ou não, ou sobre reagir ou não. O consentimento vai muito além de sim ou não, né? O consentimento, a pessoa pode estar ali dizendo sim, mas está sendo coagida, está com medo, está ameaçada. Sim. Tem várias formas de você não consentir e que tem que ser levadas em conta. Outra coisa, no atendimento médico também, é impressionante como muitas vezes uma mulher chega com sintomas de depressão, vai no atendimento médico, sai dali com uma receita de um antidepressivo, sem que sequer se pergunte a origem dessa depressão. Pode ser uma mulher que está sofrendo uma violência doméstica enorme em casa, e eu conto nesse segundo livro casos disso, de uma mulher que ia buscar atendimento, ela não tinha coragem de falar, também não lhe era perguntado, saía de lá com a receita de antidepressivo e continuava sofrendo a violência em casa, até que ela, enfim, tentou se matar, está bem agora, conseguiu sair desse ciclo de violência, mas são consequências que podem ser trágicas, né? Ô, Ana, de onde veio a ideia de você escrever os livros? Veio daí desse seu lugar, jornalista, com tudo que você ouvia e presenciava? De onde veio a ideia? Veio de tudo junto, sabe, Flávia? Veio de presenciar muito dessas coisas no meu trabalho, né? De relatar, aliás, muitas dessas violências e o tempo todo, né? E como cresce. Veio de uma consciência, eu acho que, em geral, de todas nós mulheres, acho que as fichas vêm caindo para a gente de um tempo para cá, da gente perceber quantos episódios de violência a gente passou e a gente achou que era assim mesmo, que a gente tinha que saber lidar com aquilo. E vem também de ter a minha filha. Acho muito bonitinho vocês duas fazendo o podcast aqui juntas, tem esse encontro assim, das duas. Eu sou muito apegada com a minha filha, ela hoje tem 19 anos. Eu comecei a pesquisar sobre violência doméstica, ela tinha 10 anos de idade, violência contra a mulher, né? Primeiro sobre violência sexual e depois sobre violência doméstica. E eu fiquei muito, por ela, fiquei com muita vontade de falar mais desse assunto, de trazer essa discussão, porque é muito injusto em cima de todas nós, né? E a gente, como mãe, tem muito essa preocupação de tentar que as nossas filhas não passem por tantas dificuldades quanto nós passamos, que elas tenham um esclarecimento melhor, que elas atravessem a vida com mais leveza, mais protegidas, mais seguras. Então, foi muito em função da minha filha também. A Melissa. Melissa. Né? Você acha que você passou para a Melissa questões educacionais aí para ela, por exemplo, se eu portar acho diferente, você acha? Totalmente. Eu falava, acho que ela já vem, assim, ela já está indo agora, né, para a vida adulta, com um repertório muito maior, sabe, de se posicionar, de saber o que é abuso, o que é uma violência, o que ela não admite, o que ela não pode permitir que aconteça com outras pessoas. Com certeza ela já vai com um repertório muito maior para a vida. Ô, Ana, qual é a violência, qual é a realidade da violência da mulher hoje no Brasil? Porque é algo muito cultural, né? Olha, é algo muito cultural, é algo que acontece em todas as classes sociais. A gente tem nos registros uma maioria de mulheres negras
e de mulheres de classes sociais mais baixas como vítimas. Mas a gente tem também um universo de mulheres que não procuram um atendimento na polícia. Então, os números, a gente tem números que já são absurdos, já são assustadores, mas a realidade é muito pior, porque não é tão... Aliás, é dificílimo para uma mulher ir procurar um atendimento na polícia quando está sofrendo de violência doméstica dentro de casa. E isso é ainda mais verdadeiro quando se fala de classe média alta, classe alta. São mulheres que se sentem ainda mais constrangidas de entrar numa delegacia de polícia, de pedir ajuda, mas são mulheres que sofrem muito disso, sim. E eu recebo relatos o tempo inteiro de pessoas próximas que conhecem em edifícios de luxo da zona sul do Rio de Janeiro, pessoas que têm todos os recursos e que passam por esses episódios. Eu acho que é uma realidade ainda muito presente dentro das casas, ainda pouco falada, embora hoje a gente fale muito mais, mas ainda é algo que as pessoas tentam esconder, sentem vergonha, não querem expor. E isso acaba protegendo muito os agressores e deixando essa mulher cada vez mais em risco, né? É uma coisa que eu sempre falo muito, é muito difícil você querer impor o que você acha a uma vítima de violência. Ela tem que fazer aquilo que ela acha que consegue, que ela dá conta. Você pode, claro, apoiar, incentivar, mas alguns casos de violência que você percebe que há um risco de vida ali, que é preciso, sim, denunciar, tomar frente, porque às vezes não dá tempo, né, de agir. Então, tem casos que todo mundo tem que ficar mais atento, porque está muito mais perto do que a gente imagina. Eu não canso de me surpreender com mulheres próximas a mim que, de vez em quando, vêm me contar episódios absurdos que já viveram, ou que estão vivendo, ou que conhecem alguém perto que está vivendo. Pessoas com quem eu convivo há muito tempo, às vezes, e eu nunca podia imaginar que estivessem passando ou que tenham tido esse tipo de experiência triste na vida. A gente até falou sobre isso, né, de classes mais elevadas. Ia pedir para a Ana falar um pouco dos tipos de agressão que você até destrincha para quem está ouvindo a gente entender. A agressão não é necessariamente só agressão física, né? Isso é fundamental, Flávia, porque na agressão física as pessoas têm mais facilidade de entender que aquilo é uma violência. Mas tem a violência psicológica, que é extremamente comum, eu diria que é a mais comum, que geralmente acompanha todos os outros tipos de violência, que é aquela violência de gritar, de xingar, de ameaçar, de querer isolar a mulher, controlar a roupa dela, controlar com quem ela fala. De socar a parede enquanto está brigando com você. Destruir imóvel, tudo aquilo que dá medo. Isso é violência psicológica. Isso é extremamente comum e muitas vezes muitas mulheres confundem isso achando que é porque ele é nervoso, ele está estressado, ou porque ele é muito preocupado comigo, por isso que ele fica controlando minhas roupas, ele gosta muito de mim. Isso é fundamental a gente falar. Tudo aquilo que deixa a mulher acuada, com medo, isso é violência psicológica. Tem também a violência patrimonial, que também é muito comum e também entra nesse lugar de cuidado. Ele cuida do meu dinheiro porque ele sabe administrar melhor do que eu. E às vezes é aquele homem que está controlando todo o dinheiro da mulher, que não deixa nenhuma autonomia para ela. Muitas vezes, homem que... Tem nesse livro agora casos de uma mulher que é uma médica, psiquiatra, que atende mulheres que sofrem violência de gênero. E ela, de repente, se viu numa situação, casada com um homem que estava toda hora precisando do dinheiro dela, e ela se sentia coagida, e algumas vezes ela foi praticamente arrastada por ele até um banco para fazer empréstimo no nome dela, para ele pegar o dinheiro. No fim, eles se separaram e ele deixou essa mulher com uma dívida enorme que ela está lutando aí, trabalhando ainda mais para pagar. E uma mulher que tinha conhecimento. Quando acontece com a gente, é muito difícil perceber num lugar. É muito difícil. Né? E é muito difícil você ir contra alguém que você escolheu para ser o seu companheiro, uma relação de amor. Você está num casamento, num namoro, numa união estável, o que quer que seja, mas você está construindo uma vida com aquela pessoa. Você se propôs a isso. E, de repente, você perceber que aquela pessoa está te agredindo de alguma forma, que ela está abusando daquele relacionamento, isso é muito difícil para uma mulher. Então, tem essas violências que acontecem no dia a dia. Tem a violência... A Lei Maria da Penha descreve 5 tipos de violência, né? Que é a violência física, a psicológica, a violência patrimonial, que é essa do
do dinheiro, dos bens, que inclui também, por exemplo, quebrar material de trabalho daquela mulher. Isso tudo é crime previsto em lei. E tem a violência moral, que é difamar a imagem daquela mulher, que acontece muito. A gente tem esses casos de pornografia de vingança, de Sim, expor a imagem de uma expor. mulher na internet para humilhar, para controlar. E tem a violência sexual, que é essa que a gente já falou e que é mais ampla até do que os casos de estupro. Violência sexual também é, por exemplo, controlar os métodos anticoncepcionais que aquela mulher usa. Aquele homem que tira a camisinha no meio da relação, sem consentimento. Tudo isso é violência sexual. Então, Existe violência conjugal, né? a violência dentro do casamento, que é dificílimo para a mulher perceber, às vezes, e para os homens também. Tem homem que acha que só forçou ali uma barra e que acha que a obrigação daquela mulher está sempre disponível para quando ele quiser. Então, esses são conceitos, ideias que mostram que o buraco é muito profundo, sabe? De coisas que a gente tem que entender, dar o nome certo para conseguir lutar contra isso. Eu assisti sua entrevista no Sem Censura, maravilhoso, comandado por Cissa Eu adorei. Guimarães, Muito bom. que tá arrasando. E é com Paulo Vieira também. E ele fala muito, que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha ouvido ou ligado, ou talvez nunca tenha me tocado nesse lugar da classe social, como faz diferença nesse lugar da denúncia e do reconhecimento e da vergonha, que para as classes mais altas é mais difícil nesse sentido de... Eu acho que muitas vezes, quando a gente tem muito conhecimento, quando tem um letramento e um conhecimento grande, é difícil da gente se reconhecer, como é o caso dessa psiquiatra que você conta, e de aceitar mesmo, porque parece que vira mais vergonhoso, sabe? Nossa, como eu já sei, como eu já tenho tudo, como eu me deixei passar por isso. E eu tive um relacionamento amoroso que eu namorei, enfim, um tempinho. E é isso, eu sempre tive esse local em casa da gente falar sobre isso. Nunca tive exemplo, né? Às vezes, infelizmente, a gente vê muita pessoa se deixando estar nessa situação porque viu isso em casa acontecer. Nunca vi isso em casa ser reproduzido, nem com os meus pais, nem com os meus avós. Imagina, meu avô tem respeito pela minha avó, que é lindo de ver. E eu passei por um relacionamento onde ele me agrediu fisicamente nesse relacionamento. E foi um tapa no rosto. Foi um tapa no rosto. E graças a Deus eu consegui sair disso logo, porque começa assim, na verdade começou muito antes, né? Começou com ele reclamando do tamanho do meu short, ou reclamando, enfim, começa muito antes. E quando aconteceu, e ainda hoje eu fico, é muito doido, porque é isso, eu tenho todo o conhecimento, eu tenho todo o acesso, eu tenho todas as ferramentas, digamos assim, que se precisa, mas mesmo assim eu fiquei nesse lugar de eu não foi uma violência, não foi uma agressão, não foi uma violência doméstica, porque foi um tapa. Sabe, é muito doido isso. E muito desse lugar... Hoje, eu não tenho mais vergonha. Tanto que quando a gente decidiu fazer esse episódio, a minha mãe, a gente, enfim, conversando para entender e organizar o roteiro, tudo, a minha mãe falou, será que a gente pensa em algum relato pessoal? E aí eu falei, mãe, eu acho que... na verdade, eu nem falei isso. Eu falei... Comecei a falar dessa minha experiência. E aí eu falei, mas a gente pode pensar em trazer algum relato pessoal. Ela, mas o seu é um relato pessoal. Eu falei, não, o meu não é uma violência. Olha que louco. Nossa, e Júlia, reconhecer que é uma violência é muito duro. É muito difícil. Você tende a minimizar. Não foi tão grave assim, para doer menos. Ela levou um tapa na cara. Como não... É muito doido. Eu lembro que quando eu contei para minha mãe, aí, enfim, a história é um caso à parte. A minha mãe é muito... Sei lá, né? Mãe é uma coisa... Nossa, mas eu tô sentindo a dor dela aqui, claro. Mãe... E eu lembro Imagina, quando é pior do que bater na gente, mas muito pior. Eu lembro que ela falou, nossa, eu te criei a vida inteira sem nunca levantar a mão para você. E aí eu lembro que você falou assim para mim, nossa, minha vontade era te colocar de volta dentro da minha barriga.
E isso ficou muito pra mim, porque, enfim, eu não sou mãe, mas eu sinto amor na vida e eu acho que ser mãe é esse amor louco que não se explica e só se entende quando é, né? E não necessariamente de gerar um ser, mas de ser mãe. Aí existem diversas formas de ser mãe. E enfim, e eu acho que é isso. Eu acho que quando Você não falou pra mim na época, não falei, não falei. mas você mudou o seu comportamento. Instantâneo, você estava mudando. E você mudou o seu comportamento. Porque eu ainda passei por uma violência que eu nem sei se tem nome, mas que hoje eu tenho certeza que é uma violência, que é o de ser pessoa pública. Eu cresci como uma pessoa pública mesmo sem escolher, por conta dos meus pais. Mas hoje eu escolho, é uma escolha minha. Eu me tornei atriz. Hoje, enfim, dizem que eu sou apresentadora no podcast. E eu me tornei nesse lugar e saíram matérias. E eu lembro, a minha mãe lembrou no camarim, aí eu acho que é um mecanismo de defesa, nossa cabeça apaga, né, algumas coisas. Que tinha um vídeo, teoricamente, que uma pessoa tinha filmado. E eu não queria que saísse isso de jeito nenhum na época. Tanto que eu só tô falando aqui agora, pela primeira vez. Sim, e tudo bem, era um direito seu. Era um direito meu e na época eu tinha muita vergonha, muita vergonha. Eu lembro do sentimento de vergonha. Eu tinha vergonha, a gente morava em apartamento, eu tinha vergonha de pegar o elevador, porque eu achava que se alguém entrasse no elevador, essa pessoa ia saber o que eu tinha passado e que era uma vergonha. E não é uma vergonha, não é. Hoje eu não tenho Vergonha mesmo pra vergonha. ele, vergonha pro agressor. Hoje eu não tenho vergonha mesmo. E eu lembro que é isso, eu sofri essa outra violência que é o da exposição, né? Eu não queria. Que é uma violência, claro. E, Júlia, quando você, que é uma menina, uma pessoa pública, fala sobre isso, quando você fala sobre a história do tapa, da agressão, da exposição, você está libertando um monte de gente. Eu não acho que as pessoas têm que ser obrigadas a falar sobre relatos de situações que elas passaram, porque cada um sabe, né, até onde quer se expor, até onde consegue se expor. Mas quem consegue se expor, você ajuda demais as pessoas. Eu tenho certeza que agora muita gente que está ouvindo isso se sente um pouco mais acompanhada, sabe? E consegue também cair um pouco essa ficha do que é a violência. E se até uma menina como você passa por uma situação como essa, acho que as pessoas se sentem também um pouco menos culpadas, né? Veja, você mesmo com toda a informação, com uma família que a apoia, que cuida de você, porque a culpa não está na vítima. Não é o quem você é o que o outro faz. E é isso que acontece, que você falou, né? Que acontece com a gente. Tá mais perto do que a gente imagina. Com certeza tá mais perto do que quem tá ouvindo, quem tá assistindo imagina. Eu lembro que eu só fui porque eu ficava nesse local, né, de não, eu tenho uma família presente, eu, enfim, estudei em escolas particulares, eu li livros. Eu acho que eu estava lendo o seu, talvez tenha sido um pouco depois do seu livro. Enfim, sabe, eu tenho todo esse privilégio, eu tenho todas essas ferramentas, então isso não aconteceria comigo. Isso não acontece na minha bolha. E aí eu lembro que começou a virar uma chave quando, no dia seguinte, ele levou flor e chocolate. E é um clássico. Um clássico, é o ciclo da lua de mel. Comete agressão, pedido ou de desculpas, eu vou mudar, eu não sou e fica assim. tudo lindo, e volta uma lua de mel, até que vem a próxima agressão. E sempre vem. E foi para esse E clichê. sempre vem. E sempre vem. Dificilmente não vem. Só não vem quando realmente aquele homem começa a se tratar, faz um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, se propõe uma mudança, mas é muito difícil. Em geral, sempre vem. Esse comprometimento ali é uma coisa de tentar continuar a manter aquela vítima ali perto. Infelizmente, é algo que as mulheres sempre têm essa esperança, né? Não, mas comigo vai ser diferente, eu sei que ele me agrediu, mas eu acredito nele que ele vai mudar, a gente vai ter uma oportunidade de começar do zero. As mulheres acreditam nisso e são muito ensinadas a acreditar, né? Fica muito nas costas da mulher essa função de que reabilitação a mulher tem que consertar aquele homem, porque é papel dela, que se ela for boa o suficiente, ela vai conseguir fazer com que aquele homem encontre um caminho. Isso tem até em letra de música, fala muito disso nessas músicas antigas. Quantos absurdos a gente já não cantou, né? Dizendo isso da mulher de verdade, aquela que vai lá, que cuida daquele homem, mesmo com ele sendo, né, uma péssima pessoa.
Então, as mulheres têm ainda muito isso, é a escolha de manter a família unida. Então, a mulher às vezes está numa situação de violência, mas ela pensa, mas eu não posso separar os filhos do pai. Então, são muitas cobranças em cima da mulher. E o triste é que, às vezes, isso vem até, por exemplo, do judiciário. Aqui nesse livro eu cito casos de mulheres que estão no tribunal, na justiça, para discutir separação, guarda de filhos, e mulheres que têm uma queixa de violência doméstica e escutam de agentes da justiça, olha, mas você tem certeza? Você vai acabar com a vida desse homem. Você quer botar o pai dos seus filhos na cadeia? Como se a culpa fosse dela, como se a responsabilidade fosse dela. Olha, não é que eu quero, mas se esse homem está cometendo um crime, ele é que está se botando na cadeia, não é quem denuncia. Então, são muitos mitos, muitas ideias ainda plantadas na cabeça das mulheres e que a gente tem que ficar lutando contra isso. Eu acho que a gente falar sobre isso e naturalizar a fala, cara, é muito importante. Porque eu lembro quando a minha irmã... E aí eu tenho uma irmã mais velha, a gente tem 18 anos de diferença, bastante diferença. E aí eu lembro que a minha mãe falou, tá, você não quer falar comigo, mas fala com a sua irmã, fala com suas amigas, fala com alguém. E ele, na época, óbvio, eu tinha me afastado das minhas amigas, eu tinha parado com a terapia. Olha que louco, eu sou a maior fã de terapia do mundo. E eu tinha parado com a minha terapia. E aí eu lembro que a minha irmã falou assim, você tá num relacionamento abusivo. E aí quando ela falou isso de relacionamento abusivo, essa palavra, eu fiquei assim, não, essa palavra... Uau, palavra não, né? Esse conjunto de palavras, não, esse nome. Mas é muito comum, essa palavra não deve ser um tabu, não deve ser um uau, sabe? É uma coisa... Agora, Júlia, esse ex-namorado, ele reconheceu isso em algum momento? Então, ele pediu desculpa e tal, ele sabia que ele tinha errado, mas ontem eu até fiz uma terapia, né? Marquei uma sessão com a minha terapeuta. Então, foi que minha mãe falou, você está preparada para enfrentar isso e lidar com isso? Então, enfim, amadurecendo essa ideia. E aí ontem, falando com a minha terapeuta, eu fui revivendo muito isso. E eu lembro que ele pediu desculpa, tanto que ele chegou com a flor, com o chocolate. Ele sabia que ele tinha feito alguma coisa de errada, mas eu não lembro de, em momento nenhum, ele falando, eu te bati, eu te dei um tapa, eu te agredi. Essas palavras, sabe? Então, eu não sei até o que ele reconhece de culpa. Eu não sei. E acho que também ele reconhece a culpa pela agressão física, né? Pelo tapa, que é o que a gente disse, é a agressão mais identificável. Sim. Agora, dificilmente ele vai saber o quanto ele foi abusivo no contexto todo, né? Da violência não ficou psicológica. Marca nada, assim, sabe? Mas não é sobre isso. Sim, né? Lógico que não. Mas eu acho que já vinha de uma história, porque lembra, ele tentou se reaproximar. A gente não deixou ele se reaproximar. Não, depois ele virou aí um os stalker. pais vieram falar, aí Então. você não lembra, o pai dele falou pra mim. Ele era português. Não falou pra você. Aí quando começou a sair na mídia, o pai dele é pessoa pública, ele deu uma entrevista falando isso, você lembra? Ele deu uma entrevista falando, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Gente, mas mete a colher, mete a faca, mete a colher, mete a tudo. mão, fala, denuncia, mete tudo. Eu lembro que quando ele falou isso, eu lembro que quando ele falou isso, eu falei, gente, não existe possibilidade dele voltar para a sua vida. E ele depois virou um super stalker. Ele ficava na porta da minha casa, ele comprou chips, números de telefone crime novo. Também. Isso crime. É importante a gente deixar claro, essa perseguição. E a gente ficou com ficar medo. perseguindo por internet, por rede social, ficar plantado nos lugares, criar atrás, cercando chips, uma mulher. Isso é crime. Eu tinha uma viagem marcada com a minha melhor amiga, ele fingiu que estava indo lá, eu tive que voltar, lembra? Voltei antes. Enfim, mas foi muito difícil de eu não saí imediatamente do relacionamento por uma vontade própria. Não foi. Foi muito mais pela minha família e os meus amigos do tipo... Eu lembro que em momento nenhum a minha mãe falou, você está proibida de namorar ele, porque minha mãe sabe que essa proibição só dá mais desejo. Mas era um lugar de... Não, sabe? Não, olha isso, não. Eu não sei diferenciar o proibido, mas... Isso é muito importante também ser dito, porque muitas vezes o que acontece é que uma mulher, quando está nesse relacionamento abusivo, violento, seja explicitamente ou não, ela acaba se isolando muito, né? Da família, dos amigos. E aí meio que desistem. E as pessoas ficam sem saber como agir e acabam se aproximar, afastando. né? E é o momento que a mulher mais precisa de alguém do lado.
Mesmo que você não consiga arrancar aquela mulher daquele relacionamento, você tem que estar presente, você tem que estar do lado. Isso é muito importante, aquela mulher sentir que ela continua tendo aquela rede de apoio. Até porque no momento em que ela precisar, em que ela decidir tentar sair daquele relacionamento, dar um basta naquela situação, esse é o momento de maior risco para uma mulher. A gente cansa de mostrar no noticiário, eu canso de dar essa notícia, né, de mulheres assassinadas pelo fulano porque ele não admitia o fim do relacionamento, não aceitava o fim do relacionamento, como se isso fosse, né, algo que coubesse a ele aceitar ou não, né? Enfim, o relacionamento acaba, a mulher tem todo o direito, né, de acabar com o relacionamento. Mas é porque esse é o momento mais perigoso. Então, é o momento que a mulher precisa, sim, procurar ajuda da polícia, fazer denúncia se houver algum tipo de violência anterior. E, se não houver, avisar as pessoas em volta, pedir apoio, acolhimento, que as pessoas também fiquem atentas a isso. Porque são verdadeiras tragédias que acontecem nisso, né? A gente tem vários tipos de violência doméstica que a gente está falando, e no livro eu falo de todos, né, dessa violência mais sutil que acontece no dia a dia, que está dentro das casas, que deixa muitas mulheres num lugar muito difícil em relacionamentos, e tem a violência que escala para agressões físicas muito graves e para feminicídio, para assassinatos. Tem mulheres que perdem a vida, crianças que ficam sem a mãe, que ficam sendo criadas por avós, enfim. Toda uma situação que a gente pode tentar evitar tendo mais atenção para isso. E que é isso, né? É importante pontuar que não vai começar com o feminicídio. Vai começar com uma censura de roupa, com uma tortura psicológica, uma violência psicológica. Um grito, tapa. Um xingamento, um tapa, Isso um empurrão. vai se escalonando. Sim. Porque, nossa, mas como é que ela... de novo, essa coisa de culpável. Como é que ela ficou com não sei quantos socos? Não começou lá, sabe? Você sabe que tem uma pessoa, uma mulher que eu entrevisto no livro, que ela era casada com um policial militar, que já tem toda uma dificuldade, ainda mais de conseguir denunciar. E logo no começo do casamento, ele foi e deu um empurrão nela. Quando ele deu um empurrão, ela foi denunciar. Ela foi no quartel, onde ele era lotado, e lá recebeu aquela... enfim, outros policiais dizendo, não, olha, deixa disso, conversa com ele, vai para casa, vai ficar tudo bem. Tentaram, enfim, amenizar a situação. Aí falaram com ele, ele foi para casa, levou flores para ela... E começou essa escalada da violência. Daqui a pouco já bate mais forte. Enfim, depois de um tempo, essa mulher estava sendo espancada. Foram anos de um casamento extremamente violento. E que aí, quando ela levava um empurrão, ela já nem achava grave. Porque ela já estava apanhando de formas, sendo espancada, de formas tão violentas. Então, veja como é que a pessoa também, ela vai começando a normalizar. Né? Porque aí para ela o empurrão já não era tão grave. Aquilo que lá no começo ela imediatamente identificou como uma agressão e foi denunciar, ela não teve nenhum tipo de ajuda, não teve acolhimento, não teve a resposta necessária, o que ela precisava ali, aquela primeira agressão. E aí a coisa foi escalando e no fim ela já estava normalizando aquela violência. Ela já estava tentando ver como é que ela fazia para tentar impedir aquilo, para tentar lidar com aquilo, tentando adivinhar dentro da cabeça dela o que será que eu posso fazer para ele não ficar nervoso. Isso é muito triste, é muito triste. É uma vida de prisão, né? Uma pessoa está em casa onde ela deveria estar mais segura, mais livre, mais à vontade, e ela está vivendo ali uma prisão. Porque normalmente é com conhecido. Eu lembrei, a gente viajou, né? Eu e Tiana, a gente estava no aeroporto, e aí eu mostrei para ele e falei, você está vendo o que eu estou vendo? Tinha uma mãe com seu lenço esperando o filhinho e o marido, e aí a criança dava tapas na cara dela, mas não era tapinha brincando de criança, não, que criança às vezes vem dar tapinha, ainda assim a gente tem que corrigir. Era tapa mesmo, aí ela baixava o rosto, ele depois vinha, dava beijinho. Assim, mas isso foi assim, enquanto a gente estava esperando o voo, umas 3, 4 vezes. Eu falei, essa criança já está reproduzindo um cenário que ela deve ver diariamente desse cara fazendo com ela. Você lembra quando aconteceu, é isso, não foi uma escolha minha imediata, e aí enfim, depois foi sendo, mas eu ainda fiquei gostando dele por muito tempo. E aí eu fui conversar com a mãe dele uma vez, e aí eu lembro que
eles invalidavam, né, essa minha dor e a gravidade, eles diminuíam. Então era um lugar de, mas não é isso, não é um relacionamento abusivo, foi um tapa. Isso sabe? é muito triste, É um a ótimo falta de menino, acolhimento. nunca fez isso. Em Nunca relação fez às isso. mulheres. Quando uma mulher realmente, quando ela cria coragem de falar, de buscar ajuda, isso é o pior que pode acontecer. As pessoas minimizando, não acreditando. Ah, mas você tem certeza? Sim. Isso é muito triste. Não, e é doido. Eu tava falando com a minha psicóloga ontem. Às vezes eu vou contar uma coisa da infância, eu falo assim, não sei o que, eu acho que foi assim, mas essa é a minha lembrança. Júlia, se essa é a sua lembrança, foi assim que aconteceu. E eu só não falo isso hoje, só tenho a certeza de que aconteceu, de que não é uma lembrança minha, porque minha prima estava do lado, porque tinha gente. Então, assim, isso também ajudou muito. Então, imagina quem passa por isso sozinha, sabe? Do tipo, será que... Fica a se maioria dos duvidando, casos, né? Fica se A maioria dos duvidando. casos. Isso é uma coisa que eu falo muito para as mulheres. Não duvidem de si próprias. Se você está achando que aquilo foi uma agressão, provavelmente foi. E haja como se tivesse sido, mesmo que você não tenha certeza. Procure se proteger e tratar aquilo como uma agressão, porque as mulheres têm essa tendência, muitas vezes, a duvidar delas mesmas. Mas será que não foi só um episódio isolado? Será que eu não estou exagerando? O sujeito gritou, quebrou coisa em casa. É motivo para eu achar que, sabe, que isso é uma agressão? É uma agressão. É muito importante. E é bom a gente até trazer, né, possibilidades de caminhos, luz no fim aqui para quem está passando por essa Pras mulheres. situação, para as mulheres. Primeiro desse lugar, né, que o homem costuma colocar a mulher, que é esse lugar de isolamento, né, quando eles estão entrando nessa primeiros relação passos, ali abusiva. E eu lembro que a gente teve uma amiga próxima passando por isso há pouco tempo e todo mundo se afastando dela, todo mundo se afastando. Aí encontrei uma amiga que era a pessoa mais próxima dela. Eu falei, mas você não está falando com ela? Não, ela está me evitando, eu também não vou. Eu falei, não. Você é o melhor amigo dela, você tem que se aproximar dela, você tem que dar um jeito, porque ela não atendia mais o telefone, ela se mudou, eu falei, você tem que dar um jeito de você ir até lá e você se reaproximar dela, porque senão ela vai ficar isolada. É isso. E a gente precisa, quem está no entorno, a gente precisa meter a colher, a gente precisa se manifestar, a gente que está tendo a percepção do que está acontecendo, né, Ana, para ajudar aquela mulher que está ali naquele contexto, né? Eu tenho muitos casos de mulheres que às vezes são agredidas, é muito triste, agredidas pelo marido quando estão grávidas. E um desses casos que eu conto, mas agredidas com muita violência, é muito triste. E um dos casos que eu conto é de uma mulher que ela estava grávida, sendo agredida constantemente. Quando o filho nasceu, a mãe dela veio para ficar na casa dela para ajudar com os cuidados, como normalmente acontece. Sim. Até que e ela continuou sendo agredida de uma tal maneira que a mãe não aguentou e foi embora. A mãe não conseguia mais ficar vendo e falou para ela, minha filha, eu estou aqui porque você precisar, mas eu não consigo mais te ver nessa situação. Então, veja, assim, é o momento que essa mulher mais precisava de ter alguém ali perto, mas também dá para se colocar no lugar da mãe. Sim. Ela vendo que a filha não saía daquela situação e ela tentando tirar. É tudo muito complexo, mas por isso é que eu acho que a gente tem que sempre lembrar, ok, mas onde que está a raiz de tudo isso? É na violência daquele homem. Né? Não é para a gente ficar culpando a mulher porque ela não saiu, ou a mãe porque não conseguiu dar o apoio suficiente ali naquela hora, porque são todas vítimas. A violência contra a mulher adoece a família toda. Todo mundo que está em volta sofre, os filhos sofrem, a família daquela mulher sofre, os amigos, todo mundo que está em volta acaba sendo impactado, né? São vítimas secundárias dessa violência, porque cria ali um ambiente que é muito doloroso para todo mundo. Sim, com certeza. E quando você fala, como âncora de jornal, você apresenta o Bom Dia Rio, às vezes você está no Jornal Nacional. Bom Dia Brasil. No Bom Dia Brasil, perdão. Às vezes no Jornal Nacional. E, infelizmente, a gente vê notícias como essas corriqueiramente. E a gente tem um quadro que Na Minha Época Era Diferente. E você acha que hoje existem muitos termos que eu acho que na época de vocês não existia para a gente falar sobre isso. E hoje não só se fala, como existem esses termos. Você acha que esses termos ajudam? Tiveram termos que você conheceu na sua pesquisa para o livro também? Até que ponto ajuda ou não hoje são muitas palavras e muitos termos para se referirem às coisas que sempre existiram, né? E até crimes virtuais também, né? Muitos.
Eu acho que tudo que você dá nome é importantíssimo você dar nome para você poder identificar, né? Por exemplo, o que a gente estava citando aqui, o stalking, que é um crime. Hoje tem um crime de stalking, é uma palavra em inglês, basicamente para dizer perseguição. Sim. Então, aquilo daquele homem que, poxa, não larga no meu pé, aparece no meu trabalho, aparece nos lugares que eu frequento, fica me telefonando o tempo inteiro. Se você não tem um nome, fica difícil identificar que aquilo é um crime. E aquilo é um crime, e hoje está realmente lá tipificado como um crime. Então, tudo que a gente consegue enxergar com mais clareza é fundamental, é muito importante. E acho que isso também serve para nós da imprensa, né? A gente, quando trata desses assuntos, acho que foi um aprendizado enorme assim, ao longo dos últimos anos. Eu cito no livro, por exemplo, o caso da Elisa Samúdio, que foi uma mulher barbaramente assassinada. Um corpo nunca foi encontrado. Imagina o trauma, o desespero para essa família. Deixou um bebezinho recém-nascido, uma vítima de um crime absurdo. E eu me lembro que na cobertura havia um questionamento muito grande sobre quem era ela. Sobre se ela estava ali se aproveitando de um relacionamento para ter filho de um jogador de futebol. Então ficou um julgamento em cima do caráter da vítima. Veja, aquele homem mandou assassinar, ou esteve presente no assassinato, até hoje não se sabe detalhes, mas ele foi condenado como mandante de um crime bárbaro. Desapareceu com o corpo daquela mulher. E o holofote tem que estar nele, tem que estar no crime que ele cometeu, e não na vítima. Não interessa o que quer que ela tivesse feito. Sim. Qualquer coisa que ela tivesse feito ali, naquele julgamento moral, não era um crime. Crime foi o que ele fez. Mas o mais triste é que mesmo quando o holofote vai para esse homem que absurdamente está aí, né, jogando em outros times, enfim, aí o mais triste é que muitas vezes, eu não sei até que ponto dar o holofote é bom ou ruim, porque você entende o que eu quero dizer? De tanta gente, esse mundo tá tão louco, que às vezes você dá um holofote para uma pessoa, e aí é isso, aí você dá palco para doido, sabe? Assim. Eu entendo, Júlia, eu só acho que, assim, acho que a minha grande reflexão nisso é para a gente tentar, como imprensa, como jornalistas, não julgar comportamento de vítima, não trazer na nossa... Porque até pouco tempo isso estava ali presente, sabe? Mas eu concordo, a gente tem de tudo, né? A gente tem criminosos que cometem crimes absurdos e que a sociedade passa um pano e admite que aquela pessoa continue... Mas quando se fala de pessoas que têm uma vida pública, eu fico muito chocada com o apoio a criminosos condenados por crimes sexuais, como o caso a gente vê de alguns jogadores de futebol. Sim. O Robinho, Daniel Alves, foram condenados. E ainda assim tem gente que está apoiando, que duvida, que ainda quer ver jogando no time. Sabe, isso é muito, isso fala muito sobre como a gente ainda tem que avançar como sociedade. Total. Eu ia tentar falar um pouquinho aqui dos crimes virtuais que a gente tem hoje também. A gente até falou um pouco, a gente só passou por adolescência. E como é que os pais ficam? Como é que a gente pode estar ali, de alguma forma, supervisionando, entendendo que seu filho está consumindo? Porque hoje existe muito os crimes virtuais também. Flávia, isso é muito importante. Porque está uma epidemia desse tipo de crime. São crimes bárbaros, muitas vezes, que envolvem estupro virtual, automutilação. São, enfim, crimes absurdos que acontecem livremente na internet. E os pais têm que ficar muito atentos, tanto para seus filhos não serem vítimas, quanto para não se tornarem agressores. E tem alguns mecanismos que estão ao alcance de todo mundo. Você tem, por exemplo, aplicativos de controle parental. Porque a gente fala assim, tem que conversar muito com o filho. Ok, tem que conversar muito. Não é o que vai resolver. Adianta bastante, mas aquela criança adolescente está inserido num meio onde tem outras visões de vida, tem contato com outros adolescentes, com outras crianças. Então, não necessariamente aquilo que você fala em casa, você não pode estar seguro de que aquilo está sendo assimilado pela sua criança, pelo seu adolescente dentro de casa. Aliás, dentro de casa é bom ficar atento, né? Porque a gente acha muitas vezes como pai que se está dentro de casa, está protegido. Seguro. E muitas vezes aquela criança ou adolescente que está um tempão isolado no quarto, que está lá, que não sai do telefone, que não pode ver o telefone perto de ninguém, que já fica escondendo. Isso é um sinal de alerta enorme. Há mecanismos de controle parental, que são aplicativos, tem alguns de graça,
disponíveis na internet. Eu não vou lembrar de cabeça os nomes, mas eu cito Sim, no a livro gente pode- alguns. E É. que é importantíssimo o pai instalar. Isso não é invasão de privacidade. Você tem que ter senha de tudo, telefone, laptop, o que quer que qualquer dispositivo que aquela criança use tenha acesso. Os pais têm que ter a senha. Tem que olhar de vez em quando, porque é a mesma coisa que você largar uma criança sozinha no meio da rua. Você larga uma criança de 12, 13 anos sozinha, vai, entra aí, pega o ônibus, sai sozinha para andar no meio da rua, sai de noite aí andando num lugar perigoso. É a mesma coisa você deixar uma criança ou um adolescente sozinho na internet, porque a internet tem de tudo. É golpe para todo que é lado, violência sexual, violência física. E tem alguns crimes tão graves que já estão sendo enquadrados como se fossem violência física. Por exemplo, o crime de violência sexual cometido contra crianças e adolescentes pela internet. Às vezes é um caso em que não há um contato físico, mas aquela criança é coagida, ameaçada a produzir material pornográfico, e isso já começa a ser enquadrado como se fosse uma violência presencial. Como se fosse um caso daqueles mais graves de violência, Sim. com punições mais graves. Porque tem acontecido pela internet. Então, é muito fundamental ficar de olho, ficar atento, instalar lá o dispositivo. O adolescente, a criança vai reclamar, não tem problema, deixa reclamar, faz parte do nosso papel. Eu entrevisto no livro uma juíza que cuida de um desses casos que a gente, infelizmente, tem visto acontecer, de meninos que fazem montagens nudes com fotos de meninas da escola. Sim. E que causam trauma Sim. enorme para as vítimas. Teve até a mãe de uma menina que disse que tentou conversar com a filha e falar: mas minha filha, as pessoas sabem que não é você que está ali, sabem que é uma montagem, Mas- sabem que não é o seu corpo. E ela falou: mãe, mas de qualquer maneira sou eu ali, É. pelada, num vídeo ou numa foto de internet. Então, E é eles um expõem trauma um enorme. perfil, né? Expõem e acham graça daquilo, não sabe? Olha como é que a função dos pais é importante para proteger as vítimas e para não criar agressores. Os pais de meninos, né? Principalmente. E aí, eu conversando com a juíza que cuida de um desses casos, ela me disse que chamou todos os pais dos agressores para conversar e disseram eles: não, pode deixar, a gente já conversou com eles, não vai se repetir. Eram, sei lá, uns 13, 14 pais, Meu 14 Deus. crianças, e só apenas um menino os pais tinham colocado o controle parental no telefone dele. Só um. Os outros todos achavam que não, mas a gente já conversou. Isso não vai se repetir, isso não vai acontecer. Então, há também talvez até por os pais acharem que não dominam a tecnologia, não vão saber acompanhar. É simples, é um controle parental que você instala lá, que você pode controlar. Que páginas tem acesso? Você evita acesso a redes sociais, como, por exemplo, Discord, onde esse tipo de violência corre solta. Se tiver alguma tentativa de acesso a determinadas buscas com determinadas palavras, aquilo é limita. bloqueado. Você consegue Interessante. limitar o horário, o que até é importante, até para aprendizado, para a vida social da criança, que fica ali, às vezes, o dia inteiro no celular, Sim. finge que está dormindo, mas está no celular. Você consegue ali nesse controle. Não, durante esse período aqui, acabou, não tem internet. Então, são vários mecanismos que os pais têm que se familiarizar e correr atrás, porque está muito perigoso. Tá. A gente estava na Flip agora recentemente e eu estava vendo sua palestra lá. E você fala que nesse livro talvez eu vá me enrolar um pouco para tentar explicar, mas Vamos lá, eu te ajudo. mas você fala sobre uma possível resolução para. Enfim, a gente está quase chegando ao fim. Queria tentar terminar. A gente fala muito, só que eu acho que é isso. A resolução também sabe? E agora que a gente tem todas essas informações, né? O que a gente pode fazer para tentar resolver isso? E aí você fala de uma possível resolução que eu achei muito interessante, que é quase um local de tipo um AA para agressores, onde eles falam sobre isso, tem uma terapia. São grupos grupo de apoio, né? reflexivos. Grupos reflexivos. Que Isso. funcionam em alguns lugares do país, mas são iniciativas muito pequenas, muito isoladas, mantidas geralmente por trabalho voluntário. São pessoas que estão lá pela causa, que não tem salário, não tem nenhum tipo de apoio, mas que são iniciativas que funcionam em conjunto com tribunais de justiça. Então, funciona assim: um homem, quando ele é condenado, ou quando ele vai parar na justiça, acusado de algum crime, a justiça pode determinar
que parte daquela pena dele ele cumpra frequentando esse grupo reflexivo, onde ele vai aprender sobre violência de gênero. É uma mistura ali, né, de aula com terapia de grupo, entender um pouco a resolver seus conflitos sem partir para a violência. Agora, veja que esse é um ponto que chega e que é importantíssimo. Os grupos têm um bom resultado, o índice de reincidência de homens que vão para esses grupos e que voltam a cometer crimes é muito pequeno, embora, mais uma vez, os números não sejam muito precisos, porque pode ser que aquele homem não tenha simplesmente sido flagrado novamente. Sim. Mas já é animador. É. E são grupos é uma amostra muito pequena para a gente dizer se isso funciona, o tanto que a gente gostaria ou não. Mas Eu já achei é. muito interessante. Mas porque... já é uma iniciativa. Agora, o mais importante, Júlia, é a gente pensar que é importante, seria maravilhoso que tivesse mais pelo país, que fosse uma política pública, mas essa é uma política que já chega para o depois, quando aquele homem já cometeu uma agressão. É muito importante a gente investir no antes, na educação. E aí, eu acho que todos nós temos um papel fundamental. Eu falo muito de educação dentro de escolas. As escolas deveriam ter uma educação voltada também, que tivesse um momento da escola para refletir sobre violência de gênero. Esses cursos superiores que formam profissionais que vão atender vítimas de violência de gênero deveriam ter uma formação disso. Mas dentro de casa também, sabe? A gente ainda vê no ambiente de casa, é aquele menino que pode tudo e a menina não pode nada. É o menino que fica lá folgado, que não ajuda em nada. A menina que fica sobrecarregada com as tarefas domésticas. Então, a gente ainda promove esse desequilíbrio que leva, em última instância, a uma falta de respeito, a essa noção de que meninos podem mais do que meninas, de que meninos têm um poder sobre meninas e que meninas não têm. Então, é algo que a gente pode muito se policiar. Acho que a gente está num momento de discutir bastante isso. Isso me deixa um pouco mais otimista, mais animada, mas é um caminho longo ainda que a gente tem que percorrer. E a falta dessa independência feminina que é tão importante, né? Independência em todos os sentidos. A financeira, a emocional, o estrutural dessa mulher. Ana, antes da gente acabar aí, assim, incrível, né? Esse seu trabalho, esse seu realmente muito. Tem que substituir uma palavra de necessário que eu estou precisando substituir no porque meu eu falei para ela que essa coisa vocabulário, mas é muito... porque a gente precisa conversar sobre isso. Sim. A gente precisa deixar ainda mais claro, mais transparente que a violência existe, que a agressão existe, que ela está aí, que ela está do nosso lado, que ela é presente. Ela já fez parte da minha vida, assim, com tio e tia. E era uma coisa que quase autorizada. A gente sabia que existia, ia lá socorrer. Eu perguntava à minha tia por que não deixava. Ela, eu não consigo, eu amo ele, mas ele vai mudar. E eu vivi isso E eu duvido que alguém enquadrasse o seu tio. Não, eu até ia, enquadrava, mas durava 2 dias e depois... E até hoje, ele não é condenado na família. Não, mas até hoje já se foi, né? Enfim, já até se foi. Mas as pessoas não têm essa condenação. Não condenava. Fica então, muito assim, fácil para o agressor, né? Fica muito fácil. Que a gente já tem essa mudança de visão, né? Que a gente traga cada vez mais, mas você podendo aí, com toda a sua vivência, estudo, mergulho que você fez nesse universo, a mulher que hoje está passando por isso, ela pode ligar para um número, além de tentar. É difícil, a gente sabe, a iniciativa, o pedir socorro, sair do lugar, o se ver nesse lugar, mas quais as iniciativas que essa mulher pode ter aí? Olha, o que eu sempre digo é busque ajuda. Busque ajuda. Tem um telefone 180, que é um telefone específico para a mulher. Ela pode ligar, pode ter toda a orientação. Se for uma situação de emergência, aí o número é 190, Polícia Militar, no país inteiro. Se você estiver assistindo alguma situação, precisar de chamar a ajuda da polícia, é o que atende ali emergências. A mulher pode procurar a Polícia Civil, pode procurar o Ministério Público. Tem algumas ONGs também que prestam alguns serviços muito importantes, por exemplo, de assistência jurídica para aquela mulher, que às vezes ela quer sair daquele relacionamento, mas não tem uma independência financeira, ou tem problemas para garantir seus direitos, ou até com guarda de filhos. Então, tem assistência jurídica gratuita oferecida por muitas ONGs para mulheres em situação de violência doméstica. E busque ajuda, não fique sozinha. É um momento, é uma situação muito delicada para você conseguir sair sozinha. Mesmo que você ache que vai conseguir, é muito importante buscar ajuda
de onde você puder, das pessoas em volta, família, amigos, liga no 180, procura ajuda psicológica. O buscar ajuda é fundamental. A mulher sozinha nessa situação, ela fica muito vulnerável, muito exposta, fica mais difícil ainda para ela conseguir sair dessa situação. Então, o principal é buscar ajuda. E cabe a nós também, como sociedade, cobrar que essa mulher, quando ela for buscar ajuda, que ela encontre o acolhimento devido, especialmente nos órgãos públicos. Sim, perfeito. Eu queria só voltar um pouco, que a gente tinha... Claro, mas eu queria desculpa. Não, tudo bem. Eu queria só perguntar... eu não sei, nem se você vai ter uma resposta, mas... Eu fico me questionando o que se esses homens... Você deve ter entrevistado esses homens agressores. E se eles reconhecem, e se eles... Se você vê uma mudança, sabe? Se tem essa mudança comportamental, porque existem esses grupos. Não sei, eu não acredito muito nessa punição. Eu acho que um lugar mais reeducativo, sabe? Até que ponto eles realmente reconhecem isso? Eles veem. É um trabalho ainda muito. É muito difícil, realmente, para um homem reconhecer. Eu, por exemplo, entrevistei um agressor, aquele DJ Ives, que é do Nordeste, foi flagrado, né, na câmera, passou no Jornal Nacional, ele agredindo a mulher dele. Eu fui até lá para conversar com ele. Tinha a mãe da vítima, estava junto, e estava com um carrinho de bebê. Exato. E ele, contra imagens, fica meio difícil argumentar, né? Mas ele, o tempo todo, a defesa dele é dizer que não, mas ela que me provocou. É porque eu perdi a cabeça, porque ela fez isso ou fez aquilo. Isso é muito recorrente em agressores. Eles acham que, puxa, ok, mesmo quando eles reconhecem que fizeram um crime, eles tendem a jogar a culpa na vítima. Eu agredi, mas foi porque no grupo reflexivo que eu fui para homens acusados de violência doméstica, condenados já, na verdade... todos estavam assim nessa coisa, se desculpando, até que eu pedi a palavra e falei, gente, mas alguém aqui admite que de fato cometeu uma violência? Fiz essa mesma pergunta, Júlia. E aí um homem levantou e falou, não, eu admito que eu bati na minha mulher, mas foi porque ela puxou uma faca para mim. E aí eu comecei a conversar com ele, eu falei, mas como é que era o contexto? Enfim, resumindo, a história foi a seguinte, eles começaram uma discussão porque... Alguém tinha que ficar com a criança em casa, ela queria sair para trabalhar, ele queria sair para encontrar os amigos, enfim. E ficava naquela discussão de quem é que vai ficar com a criança, com o filho em casa. E aí ele falou que deu um empurrão nela, mas foi um empurrão, ela caiu no sofá. E nem machucou, eu empurrei. Eu falei, então não te ocorreu que no que você, que é muito maior que ela, mais forte, você empurrou essa mulher, que ela ficou com medo, e aí ela pegou uma faca para tentar se proteger? Lógico. E ele falou, pode ser. Então, veja como é difícil, assim, né? Para chegar, para entender que a culpa, para assumir a culpa. Isso é muito difícil. Homens agressores ainda jogam a culpa para a mulher, para o ambiente, para qualquer situação, menos para eles próprios. Porque eu me pergunto se esse homem... Nossa, é incrível, né? Uma mulher conseguiu sair desse ciclo, desse relacionamento. Ok, maravilhoso, eu consegui sair. Esse homem vai achar uma outra mulher, uma outra vítima, talvez... E aí, até que ponto esse homem realmente consegue mudar, né? Será que ele consegue mudar? Ou será que vai ter eternamente uma vítima, só que as vítimas vão mudando? Muito provavelmente é o que acontece em geral, né? A gente cansa de ver, às vezes, mulheres que denunciam algum caso de violência doméstica e quando vai ver, aquele homem já tinha uma denúncia anterior por ter agredido uma outra companheira ou namorada. Muito triste. Infelizmente, é muito difícil mesmo romper esse ciclo e acho que a gente faz pouco para romper esse ciclo. Falta esse investimento realmente em educação, seja antes ou depois, num grupo reflexivo. Falta investimento para quebrar isso. Mas vamos terminar com uma boa, enfim, minimamente otimista de que estamos aqui fazendo um bom serviço para mudar. Olha, pode ter certeza, Júlia, toda vez que eu venho falar sobre esse assunto que está nos livros, eu recebo assim, um retorno tão grande de mulheres que se sentem libertadas. Eu acho que a gente ajuda tanto, sabe? E às vezes eu recebo também retornos de homens que leem os livros e até de amigos que falam, nossa, sabe que caiu a minha ficha, que eu acho que eu já fui abusivo em várias situações?
Incrível. Então, esse é o trabalho que a gente faz, né? De falar. Informação ajuda muito a mudar a realidade que a gente vive. É o primeiro passo. Então, os dados são todos muito tristes, né? As informações são muito tristes, a violência está aí, a gente sabe. Mas eu fico otimista, assim, de saber que hoje a gente tem mais espaço para falar sobre isso. E, assim, uma pessoa que estiver assistindo a gente e que consiga sair de uma situação como essa, consiga perceber, isso já é maravilhoso. Isso já é mudar o mundo. Sim, exato. Total. E é isso, é que nem você falou, vocês falaram na palestra, na Flip, eu acho que a maioria dos nossos ouvintes, telespectadores devem ser mulheres, mas manda para um amigo. Quem sabe esse amigo não mande para outro amigo. Porque mais importante do que nós mulheres estarmos ouvindo, nos conscientizando, que é muito importante, sim, são os homens estarem ouvindo isso. E às vezes nem se auto-percebendo, mas, cara, aquele meu amigo... E não compactuarem, né? Porque a gente cansa Sim. de ver, às vezes, em situações em que homens fazem piadinhas machistas, humilhando mulheres, e aquele outro homem que está achando um absurdo não fala nada. Sim. Tem que falar. Tem que haver uma condenação moral daquele homem que fica propagando misoginia por aí, sabe? Exatamente. Vamos deixar aqui não só os livros, né, para as pessoas terem acesso, link da ONG, informação também do Grupo Reflexivo, que a gente puder deixar aqui de dica no final desse episódio. Com certeza, a link. gente vai estar deixando. Episódio muito rico, né? Foi muito, muito bom, foi ótimo. Eu adorei estar estar aqui falando com vocês. Também, Ana. Ainda mais sendo mãe e filha, toca meu coração. Adorei. Obrigada, gente. Foi ótimo. A gente que agradece. Quem está aí assistindo a gente espera que vocês tenham também embarcado com a gente nessa conversa. Mandem, espalhem, compartilhem com quem você achar que pode ser proveitoso. Lembrando que a gente está no Spotify, no Amazon Music, no YouTube. E esperamos vocês no nosso próximo Pé no Sofá, toda quinta-feira. Pode. Beijo, gente. Esse podcast é uma realização da Agência Family, com direção minha e da Júlia Costa. O roteiro é da Mari Faria, que também assina a produção executiva com Vinícius Monsó, Thaís Boldrini, Rafael Almeida, Bibiana Valente e a Paula Salles. A captação é do Vitor Reis e a edição e trilha sonora são do Vinícius Marchini. E as nossas styles são a Gi Macedo e a Juliana Lacoste. E a beleza é assinada pelo Gabriel Ramos. A cenografia é da Agência Family e da Jéssica Cirino. E as nossas social media são Beatriz Guilhermino e Gabriela Ribeiro. E agradecemos também a todos os outros colaboradores presentes nos créditos. Quer ser nosso parceiro? Escreva para penosofá@agenciafamily.com.